Pessoal, antes de começar o vídeo, estou aqui rapidinho para dar uma aviso para vocês. Eu peço que vocês me perdoem pelas essas marcas de muita oralidade, por exemplo, isso, entendeu? Isso acabou afetando um pouco o podcast, mas eu espero de coração que vocês gostem. E lá pro meio do vídeo vocês vão ver que eu não consegui continuar com os meus amigos. Isso foi um erro meu, mas eu vou estar explicando um pouco lá pro meio do vídeo. Muito obrigado e fiquem com o vídeo. Fala pessoal, muito prazer, sejam bem-vindos ao canal Historicamente Falando. Para quem não me conhece, sou Murilo Ederiche, estudo no ano B, na Escola Vicente. Estou aqui com a presença ilustre de grandes dois amigos meus, o Carlos e o Lucas. Eles irão se apresentar um pouco aqui também. Oi, salve gente, eu sou o Carlos do nono B, conhecido mais como Japa. Boa tarde, meu nome é Lucas, do nono B. Sobre a Primeira República, vocês acham que teve um hábito bom, um hábito ruim? A Primeira República é algo muito complexo. Nela tivemos diversos aspectos, como rebeliões, guerras, mortes e outros milhares de coisas que pode ser citada. Bom, naquela época vivíamos um sistema oligar, que era basicamente o poder dos mais ricos perante os mais pobres. Não que isso não aconteça hoje, porém naquela época era como que eu posso dizer? Naquela época era muito mais aberto para o povo já sabia disso. Hoje ainda acontece, só que é bem mais escondido, já que naquela época o ser humano não tinha seus direitos, nem os leis trabalhistas. Quem dera se tivesse leis trabalhistas naquela época. Isso mudou em 1930, mas a gente vai chegar lá. E também vivia um sistema da política café com leite. A política café com leite consistia no revezamento de presidentes entre Minas Gerais e São Paulo. O nome se vem, pois o café era o principal produto exportado por São Paulo e leite era o principal produto exportado por Minas Gerais. Esse sistema favorecia, obviamente, as pessoas mais ricas. E isso acabou também em 1930 com a Era Vargas. Calma aí, que já vamos chegar lá. Uma dessas revoltas foi a Guerra de Canudos. Foi um conflito entre a queda da monarquia e o regime republicano no Brasil. Começou em novembro de 1896 e teve término em outubro de 1897. Aconteceu no sertão da Bahia, em uma fazenda ocupada por Antônio Conselheiro e mais 20 mil seguidores. Quem que foi Antônio Conselheiro? Beato Antônio Conselheiro, ou apenas Antônio Conselheiro, fazia discursos fatalistas. Bom, basicamente naquela época, gente, acontecia o que a gente chama de messianismo. Várias pessoas, elas se autodeclaravam messias e saíam pregando discursos religiosos durante todo o Brasil. E o mais famoso dessas pessoas foi o Antônio Conselheiro, que é justamente de quem a gente está falando agora. E que ele anunciava o fim do mundo por todo o Nordeste. Seu discurso religioso tratava a república como um governo indigno por ser laico. A fazenda de Antônio Conselheiro era cabulosa. Era basicamente um vilarejo dos Canudos, com várias casas. No sertão da Bahia, que tinha latifúndios, secas, cíclicas e entre outros. A guerra trouxe destruição, incêndio em todas as casas e abuso sexual. Pessoal, eu peço desculpa a vocês, pois eu não estarei podendo continuar com o meu grupo, eu irei estar terminando sozinho. Eu peço perdão em nome do grupo, mas eu vou estar explicando um pouquinho mais aqui sobre a Primeira República e eu já vou para a Era Vargas, tudo bem? Bom, pessoal, eu acho que vale muito a pena lembrar que naquela época o voto era só para os homens e novamente voltando um pouco para a República Oligar, era basicamente o presidente influenciava os deputados e os deputados influenciavam os coronéis. Quem eram esses coronéis? Os coronéis eram os fazendeiros, os donos de fazenda que tinham uma grande influência. E, para isso, o que eles faziam para influenciar essas pessoas a votarem no deputado, no presidente, assim? Bom, eles não influenciavam, eles obrigavam. Sim, eles literalmente obrigavam. Isso era chamado de voto cabresto, pois naquela época o voto era aberto e você não podia mentir, entendeu? Por exemplo, o coronel chega em você e fala: você tem que votar no Douglas. Você não pode votar no Felipe, porque ele vai descobrir. E basicamente ele colocava eu vou dizer logo, vou ser bem sincero, ele colocava uma arma na sua cabeça e te obrigava a fazer isso. Também vale lembrar que naquela época tivemos 3 fases. De 1889 a 1891, tivemos a chamada República Provisória. Já de 1891 a 1894, tivemos a chamada República da Espada. E de 1894 a 1930, tivemos a chamada República Oligarca. Basicamente, naquela época, a República Provisória, os militares estavam no poder. Como, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi nosso primeiro presidente, e o Marechal Floriano Peixoto. Isso aconteceu porque o golpe constatado para Dom Pedro II sair do Brasil foi feito pelos militares. E eles estavam meio que perdidos assim, entendeu? Por isso eles decidiram colocar os militares no poder. Por isso que vem o nome, Marechal.
que é, né, algo bem, nossa, marechal do exército, ô louco, né? E, bom, basicamente, tivemos várias guerras, várias revoltas naquela época, como, por exemplo, a Guerra de Canudos, Juazeiro e Padre Ciceiro, a Cangaço, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, etc. Bom, o Japa, o Carlos, na real, mais conhecido como Japa, ele falou um pouco sobre a Guerra de Canudos. Eu vou falar um pouco sobre a economia naquela época. Bom, naquela época estava ocorrendo o crescimento da indústria. A borracha e a compra do Acre aconteceu em 1903, ou seja, aconteceu na Primeira República. Isso foi muito importante, pois, como vocês sabem, o Acre agora é nosso, é parte do Brasil. O movimento operário cresceu no Brasil e teve a greve de 1917. O que foi a greve de 1917? A greve de 1917, gerada pelos trabalhadores, eles queriam basicamente terem seus direitos, entendeu? Pois naquela época eles não tinham nenhum direito de nada, eram tratados como ninguém, trabalho escravo, entendeu? E eles queriam basicamente seu direito. E eles não estavam errados nisso. Bom, eu vou estar falando um pouco sobre a revolta da vacina e a revolta da chibata. Bom, basicamente a revolta da vacina foi a revolta da população perante as vacinas, pois naquela época o conhecimento da população perante a ciência em si, a tecnologia, a vacina em geral, era muito limitada, e muito limitada mesmo. E então, isso causou as famosas fake news, podemos se dizer assim. Isso ocorreu também em 2020, com a chamada cura da Covid-19, em que alguns diziam que iriam virar jacaré. Basicamente aconteceu a mesma coisa naquela época. Alguns diziam que iria virar boi se tomasse, e etc, entendeu? E também tivemos a revolta da chibata, que era basicamente os marinheiros estavam muito, vou dizer uma palavra assim, bolados, entre aspas, por sempre que eles faziam algo de errado, eles levavam chicotadas nas costas com muita força, entendeu? Isso causava até a morte, e então isso era bem ruim e bem triste, mas eles conseguiram, assim, ter esse fim desses castigos, entendeu? E é isso. Bom, como essa política acabou? Essa política consistia com o revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, você já sabe. Esse acordo foi rompido por Washington Luiz, que era um paulista. Ele se pôs a presidente no lugar de Júlio Prestes, que era outro paulista, que ele morreu. Logo, o novo presidente deveria ser mineiro, o que acabou não acontecendo. Então, Getúlio Vargas, com a ajuda da Aliança Liberal e com os militares de Minas Gerais, liderou a Revolução de 1930. Vargas logo faz esse golpe militar e entra no poder, gerando uma divisão de ideias perante a população. Vargas também enfrentava uma crise, que era a crise de 1929, onde a maior metrópole, no caso Estados Unidos, vivia uma extrema crise de inflação, de economia em geral, o que acabou por, consequentemente, gerar uma crise em nosso país. As causas dessa crise foi o aumento do consumo, desvalorização das empresas, queda da Bolsa de Nova York e etc. Os trabalhadores, por outro lado, geraram uma revolta por trabalharem em um lugar ruim, receberem baixo salário, não terem seus direitos e outros aspectos. Vargas, para conter isso, criou a famosa CLT, que são os direitos dos trabalhadores, onde ele beneficiou o trabalhador com férias, salário mínimo, 13º e etc. A elite, obviamente, que ela não gostou nada disso. Só que antes, Vargas, logo ao entrar no poder, ele tinha queimado o café para conter o alto estoque. O que, obviamente, vocês já devem ter entendido, não tinha nada agradado à oligarquia. Só para vocês terem uma noção, ele já tinha feito isso e ele colocou leis trabalhistas para os trabalhadores. Pô, esse cara tá maluco, ele vai ferrar com o nosso negócio, né? Os fazendeiros pensou isso. Outros aspectos que valem ser lembrados é que em 1932 ocorreu a Revolução Constitucionalista Paulista e Vargas também era presidente durante a Segunda Guerra Mundial e liderou os militares para a Itália nazista. Bom, basicamente, gente, Vargas liderou o Brasil para a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Vargas tinha a intuição de se unir aos nazistas, só que isso foi mudado. Então ele basicamente começou a apoiar os Estados Unidos e mandou suas tropas para a Itália nazista para conter a guerra. Vargas também
exerceu diversos outros direitos, como, por exemplo, o voto secreto, o voto feminino, entre outros. Ele também ficou conhecido como o pai dos pobres. Vale lembrar também que Vargas não era 100% perfeito. Ele tinha seus interesses próprios. Bom, Vargas saiu do poder por conta de Carlos Lacerda, que era um jornalista que sempre atacava Vargas quando podia. Mesmo sem o mínimo de provas, assim, eu não tenho 100% de certeza, alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas dizem que foi Vargas que contratou um assassino de aluguel para matar Carlos Lacerda. Porém, na verdade, quem morreu foi o major da aeronáutica, que, pasmem, era o seu segurança. Assim, a aeronáutica ficou, vou dizer de novo essa palavra, entre aspas, muito bolada com Vargas. Porém, Vargas saiu em 51, mas prometeu voltar. O que acontece, rapaziada? Vargas, ele saiu por muitas outras condições, como, por exemplo, a inflação, greves e etc. Porém, gente, ele sai em 1945 e volta em 1951 com o voto popular, mas eu não vou estar entrando muito nesse assunto. Vargas morreu em 1954 e antes de morrer, ele deixou uma carta dizendo muitas coisas, mas nela tinha uma parte muito importante que eu achei muito interessante trazer, em que ele dizia: saio do mundo para entrar na história.